Então, vamos começar a leitura de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Diz assim: irmãos, não falem mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, nós temos aí o texto de Tiago, lido na versão NAA. É um texto bem importante para nós, então, nesse momento, nós vamos orar, pedir o direcionamento de Deus, para Ele nos capacitar a entender aquilo que vai ser dito, as conexões com o resto do texto, e também entender o que eu posso aplicar, como eu posso aplicar esse texto na minha vida agora no ano de 2020. Vamos ter um tempo de oração? Querido Deus, a Tua palavra foi lida e ela vai ser exposta nesse momento. Eu peço que o Senhor nos capacite a entender a Tua palavra, a ter ideias de como aplicar ela na nossa vida, nesse momento da nossa história. Peço, Deus, que o Senhor me capacite para a exposição desse texto, que seja prático, objetivo, que tenha uma lógica, para que os nossos irmãos que estão ouvindo, estão assistindo ou vão assistir ainda o vídeo dessa mensagem, possam compreender o que a palavra de Deus fala sobre relacionamentos. Então, nos capacita, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos diante de um texto, digo mais uma vez, que é um texto clássico quando se fala sobre relacionamentos. Tiago, ele muda o tom da carta agora nesse momento. O tom da exposição muda, porque quando a gente pega lá o versículo 1 e faz um comparativo com o versículo 11, e principalmente o desdobramento daquela ideia de onde vêm as guerras, as contendas, ele aponta para o coração do homem, ele aponta para a ideia que o homem orgulhoso, soberbo, só pensa nele, só tem as suas convicções estabelecidas na sua mente, então ele vai matar e vai morrer para que as suas vontades sejam estabelecidas. E a gente entende isso e também começa a compreender que o mundo atual, esse mundo que a gente vive, festeja esse tipo de comportamento egoísta, individualista, onde as pessoas não valorizam mais a vida humana. Você pode ter essa convicção quando as pessoas começam a dar risada do sofrimento das outras pessoas, né? Começam a fazer brincadeiras de mau gosto com uma imagem de um corpo que está estendido no chão, morto por alguma razão. Você vê que não há amor pela vida humana, amor pelas pessoas. Estamos tão individualistas que a dor do outro não me incomoda, não te incomoda. Eu espero que dentro da igreja isso não seja verdade, que nós sejamos o povo em que nos incomodamos com a dor do outro, não de maneira hipócrita, como o próprio Jesus tratou naquele texto, capítulo 7, né? Ele usou essa palavra hipócrita, de hipocrisia, de falsidade. E Tiago aqui parece que está seguindo a mesma linha de Jesus no Sermão do Monte, nesse texto que nós acabamos de ler. E aí o texto se desdobra, a linguagem de Tiago é uma linguagem pesada, né? Quando ele no versículo 4 chama aquelas pessoas que têm amizade com o mundo de adúlteros. É uma palavra pesada, porque o adultério ele traz mácula para o casamento, ele suja o casamento. Então há uma ilustração aqui para Tiago explicar que quando se tem amizade com o mundo, com o sistema maligno,
com as coisas que regem esse mundo, egoísmo, individualidade, competitividade. Eu posso matar e morrer desde que eu seja bem sucedido. O que é ser bem sucedido para o mundo? Ser bem sucedido para o mundo é ter carro, ter casa, ter um bom casamento, ter dinheiro na conta, saúde. É ser bem sucedido. Aos olhos de Deus, eu tenho algumas dúvidas se isso é ser bem sucedido. Tenho algumas dúvidas. Na verdade, eu tenho muitas dúvidas, porque ele me direciona na sua palavra também no Sermão do Monte, no capítulo 6, é que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, é o que está escrito lá. Então, o centro da minha vida, o que é central na minha vida, é o reino de Deus e a sua justiça. Ora, se eu não busco o reino de Deus e a minha justiça, eu vou buscar o interesse de outro reino. Que reino é esse? O reino das trevas. Não existe um terceiro reino, não existe um quarto reino, não existe sequer neutralidade. Ou estamos do lado do Senhor, ou estamos contra o Senhor. Isso é fixo. Não tem como eu aqui, como mudar essa história. Dizer para você que quando você se abraça com o mundo, você mesmo assim consegue fazer a vontade de Deus. Quando você dá uma opinião a respeito do pró-aborto, você está fazendo a vontade de Deus. Eu não consigo enxergar dessa forma, porque eu vou ter que rasgar a página do Salmo 139 da minha Bíblia, que diz que Deus vê a vida mesmo antes do nascimento dela, quando era substância uniforme, sem forma ainda. Então, é só uma ilustração, tá? É só uma ilustração para dizer para você que não tem como a gente comungar com essa ideologia, ter comunhão com a ideologia do mundo e, ao mesmo tempo, glorificar a Deus. Não funciona assim. Agora, lógico, nós temos que viver, nós temos que viver nesse mundo de maneira digna do Senhor. Então, naturalmente, nós vamos para a faculdade. Eu cursei uma federal, depois me formei em outra universidade. A gente vai continuar a nossa vida acadêmica, nós vamos ter as nossas coisas. Quem sabe você seja um privilegiado e tenha recursos financeiros. Quem sabe você não seja um privilegiado e não tenha recursos financeiros. Independente da sua condição financeira, você deve glorificar a Deus em ambas as condições. É o que Tiago também tratou. E agora, nessa parte da carta, Tiago muda o tom e agora ele vai falar sobre relacionamentos. Ele trata de irmãos. Anteriormente, no versículo 4, ele chamou de adúlteros. Agora ele trata de irmãos. Irmãos, ele baixa o tom. Não falem mal um dos outros. É o que o Tiago diz. Qual é a conexão que tem com o texto anterior? Porque quando nós lemos o texto anterior, nós falamos sobre aqueles imperativos de Deus. Inclusive do versículo 7 ao versículo 10, você tem 10 imperativos de como se aproximar de Deus. Nós temos os indicativos. Não sei se vocês lembram da mensagem anterior. Quais eram os indicativos? Deus é um Deus relacional, Deus é misericordioso e Deus é galardoador. Nós temos esses indicativos dentro da palavra de Deus que nos fazem olhar para os imperativos, que são as ordens de Deus, e cumpri-las, sabendo que Deus é que me dá força, Deus é que me conduz para o cumprimento da sua própria palavra. Então, nós não estamos dando um salto de fé no nosso relacionamento com Deus. Essa ideia do salto da fé é um salto no escuro. Você não sabe o que vai acontecer. Com Deus é diferente. Nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos o que Deus quer com nós, com nossas vidas, conosco. Nós sabemos o que Deus tem para nós no futuro, estabelecido pelas suas promessas. Então, nós sabemos quem Deus é, o que Ele quer com as nossas vidas e nós sabemos quais são as suas promessas. Então, nós sabemos quem é Deus.
nós sabemos o amor que ele tem pelas nossas vidas, a ponto de mandar seu filho para morrer em nosso lugar, para consertar o problema do pecado, limpar a sujeira do pecado no nosso coração, purificar e santificar, para a honra e glória do seu nome. Então, entendam que aqui, quando o Tiago fala sobre os relacionamentos, é porque ele está preocupado com a quebra da comunhão pelo uso inadequado do quê? Da fala, da língua. Ele já tratou isso anteriormente. Inclusive, ele disse, olha, a língua é como se fosse uma pequena, né, centelha de fogo que, ao chegar no lugar, pode causar um incêndio numa floresta e destruir tudo. De fato, de fato. Aqui está exemplificado. Nós temos a ilustração perfeita. Quando alguém fala mal de outra pessoa ou julga outra pessoa. A conexão com o texto anterior está na palavra diabo, literalmente diabo. Essa é a conexão. Por quê? Quando o Tiago diz no versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo, essa palavra no original, ela é dita da seguinte forma, diabolos. O que significa diabolos? Significa literalmente difamador. Quem traz nas suas palavras calúnia contra outras pessoas, fala mal. Então a gente já pode aqui, de uma maneira bem tranquila e simples também, um simples raciocínio, entender a seguinte afirmação: quem fala mal dos outros faz o serviço do diabolos. Entenderam a conexão? Porque o diabo é o difamador. E quem está difamando faz o serviço do diabo. É essa ideia, essa conexão que tem. Sempre Tiago está tratando essa ideia. Se você é cristão, se você é um filho de Deus, você vai ter ações práticas como filho de Deus. Se você estiver fazendo parte de outro reino, que é o reino das trevas, você vai ter essa e essa ação. Aqui ele está tratando de quem fala mal dos outros. A gente poderia também dizer aqui que quem fala mal dos outros pela costa é um covarde. Isso não é uma afirmação minha, mas é uma afirmação lógica, porque a pessoa mais interessada sobre o assunto não está ali presente, não tem como se defender, não tem como dizer a sua versão. E é aí que surgem as fake news, é aí que surgem as difamações, é aí que surgem aquelas conversas que trazem divisão dentro das igrejas. As igrejas estão se dividindo ainda por conta de fofoca. As igrejas ainda estão se dividindo por falta de um discernimento do povo de Deus em cumprir a palavra de Deus. E Tiago foi enfático quando ele disse: não falem mal um dos outros, não equacione a sua vida com o trabalho do inimigo, o diabolos. Seria essa a ideia, tão simples, tão objetiva, que a gente acaba esquecendo nos nossos relacionamentos dentro da igreja, ou nossos relacionamentos com os nossos outros irmãos, ou nosso relacionamento com o mundo no geral. Às vezes, a sociedade está empestada. A gente vê semanas aí de falatório, coisas que são mentirosas, equivocadas, sendo propagadas como se fossem verdade. A gente vive isso. Essa é a nossa sociedade. A sociedade do fake news. Tanto é que surgiu a necessidade de se criar uma lei agora para conter as fake news. Olha como é que ficou esse negócio. Só que tem um problema. Nenhuma lei humana pode conter a impiedade do homem, a maldade do homem. Somente o Senhor, somente Deus pode conter a impiedade do homem. O homem sempre vai arrumar um jeito de fazer aquilo que é mal. O homem sempre vai arrumar um jeito de pecar.
de transgredir a lei do Senhor. Sem o auxílio de Deus, sem Deus, o homem sempre vai escolher o pecado, sempre vai escolher aquilo que é errado. Sempre as suas escolhas serão desconexas com a palavra de Deus. Quando ele fala mal de alguém, ela fala mal de alguém, está desconectado da palavra de Deus. Perdeu a conexão com aquilo que é central na vida de um crente, que é a palavra de Deus. Se você falou mal de alguém, se eu falei mal de alguém, nesse momento nós perdemos a conexão com o Senhor. Nós estamos desconectados de Deus. Não estamos cumprindo a sua palavra. Nós estamos fazendo o serviço do diabo. É essa a ideia. Pergunta, queridos, aqui agora nesse momento, você quer fazer o serviço do diabo? Você quer ser reconhecido como um servo de Satanás? Então não fale mal de outra pessoa. Porque se você falar mal de outra pessoa, você está fazendo o serviço do diabo. Você está trazendo contenda. Você está trazendo destruição para o meio do povo de Deus. Quem é que quer destruir? Quem é que quer ver a morte dos filhos de Deus? O ladrão, não é o bom pastor. Tenham essa ideia dentro da mente. Antes de abrir a boca e falar mal do seu irmão. Ou falar mal de qualquer pessoa, tá? Não convém. Não é bíblico. É desconexão com o Senhor e é conexão com o príncipe das trevas. Vulgo, canela fina, capiroto, diabo, seja lá o nome que você quer dar para o ser das trevas. Imagine só, você agora, quando tiver para falar mal de alguém, você lembra, rapaz, mas se eu fizer isso, pastor Milton disse o seguinte, que eu estou me conectando com o diabo. Falamos mal de alguém quando? Quando nos consideramos superiores ao outro. Tiago trouxe essa mensagem anteriormente, de pessoas orgulhosas e soberbas dentro da igreja. Inclusive pessoas que valorizavam os mais ricos, dando prioridade para eles, pensando em uma retribuição. O que eu vou ganhar nesse relacionamento? Né? Quando nos consideramos superiores a outras pessoas, nós dizemos assim, nós nunca vamos pecar esse pecado dessa pessoa. Nós estamos imunes a isso, o que essa pessoa está fazendo de errado. Então, toda vez que falamos mal de alguém, é porque nos consideramos superiores a essas pessoas. Quando um crente fala de outro crente porque ele cometeu algum erro, significa que ele está dizendo o seguinte, jamais eu cometerei esse erro. Jamais farei isso, essa pessoa está errada, essa pessoa está equivocada. Você não é observador da lei. Percebe que Tiago está chamando você agora de juiz, já está me chamando de juiz, quando eu tenho esse tipo de comportamento. Né? Mudou aí a palavra de observador, de quem observa e quem segue as leis, para aquele que é o juiz. E pior que nós nos tornamos executores da lei. Executores da lei. Esse é o grande problema. Falamos mal de alguém quando agimos sem misericórdia. Me diga alguém na face da terra, com exceção de Jesus Cristo, não cometeu pecado e não comete pecado. Me fale uma pessoa, nascido de mulher, que venha a esta terra e não cometa pecado. Me diga um. Se não existe essa pessoa, teologicamente a gente sabe disso, mas olhando para a nossa vida pecaminosa, nós também sabemos disso. Quando nós falamos mal de alguém, nós estamos agindo sem misericórdia, diferentes, desconexos de Deus que agiu com misericórdia pelas nossas vidas. Deus morreu quando ainda éramos pecadores. Morreu ainda quando nós o rejeitávamos. E muitos anos depois que nós nascemos, nós também rejeitamos Deus. As nossas convicções, às vezes até como cristãos,
são convicções ímpias. O que é que Deus faz conosco? Ele nos disciplina. Ele traz a disciplina sobre as nossas vidas. Mas até a disciplina é um ato de misericórdia. Porque Ele quer consertar isso no meu coração. Então, eu consigo perceber isso na fala de algumas pessoas, quando elas assumem alguns erros, mas na hora de falar dos erros dos outros, elas não têm misericórdia. Elas querem que aquela outra pessoa padeça. Ela sofra as consequências do seu erro. Ela chore, ela tenha prejuízo. Mas quando falam de si mesma, elas querem misericórdia. Eu quero amor. Eu quero ser entendido no meu erro. Eu quero ser compreendido. Mas, quando é o erro do outro, tem que pagar. Tem que sofrer. A gente tem que fazer alguma coisa para que essa pessoa sofra. Meus irmãos, quando agimos sem misericórdia, quando falamos mal de alguém, estamos agindo com falta de misericórdia. Não estamos sendo misericordiosos. Não estamos olhando para nós mesmos. É muito simples, queridos. Eu vou dar um exemplo para vocês clássico da minha vida pastoral, experiência pastoral. Às vezes, quando tem briga de casal, eu escuto a esposa, eu vejo assim, nossa, que marido, hein? É o pior marido do mundo. Quando eu escuto o marido, nossa, é a pior esposa do mundo. Aí eu faço o seguinte, eu coloco os dois, um na frente do outro. E a resposta que eu tenho é muito clássica também. Oi, meu amor, isso foi uma interpretação errada do que eu disse. Eu não quis dizer isso. Peraí, calma lá, gente. Tem um problema a ser resolvido aqui. Vocês estão desconectados na forma de pensar. Porque quando alguém vai falar alguma coisa, só fala a sua versão. Então você tem que tomar muito cuidado antes de você julgar alguém, que é outro termo que Tiago usou. Ter misericórdia. Você precisa ter misericórdia, saber que a outra pessoa é tão pecadora como você. Então não se ache superior, tenha misericórdia. E o pior, eu acho que quando nós falamos mal de alguém, nós perdemos de vista algo que é muito importante. Nós esquecemos da nossa filiação com Deus. Deus não é o meu pai. E se Deus é meu pai, e o cristão também é filho de Deus, significa que ele é o quê? Meu irmão. Filho do mesmo pai que eu tenho. Então, quando eu falo mal de um irmão, significa que eu estou esquecendo a paternidade que eu tenho com Deus. Deus é meu pai, assim como é pai dos meus outros irmãos. Quem disciplina é o meu pai. Quem julga é o meu pai. Muita cautela, então, porque pode ser que a gente está falando mal de outra pessoa, de um irmão, e nem sabe. E está cometendo pecado, está cometendo erro. Mas se nós ainda fôssemos falar sobre essa questão de esquecermos a filiação com Deus, que nós temos de filhos dele, e dizer assim, então eu posso falar mal do mundo, das pessoas que não são cristãos? Também não, porque eles têm a imagem de Deus nele, rabiscada, distorcida, mas ainda são a imagem de Deus. Lembra que Tiago disse, não pode sair bênção e maldição da mesma boca, ou sai bênção ou sai maldição. Os textos estão conectados, queridos. Nós não podemos esquecer disso. Falar mal de alguém é se colocar na posição de juiz da vida do outro. Se colocar de juiz na vida de alguém. E por que isso é natural nos nossos dias? Porque a soberba, ela rege os relacionamentos. Ser soberbo, orgulhoso. E a soberba, ela envenena o coração e destrói os relacionamentos. Porque quando você é soberbo,
como já foi explicado aqui, naturalmente você vai olhar os outros como menor que você. Como alguém que não alcançou aquilo que você alcançou. Que não tem o que você tem de bom. Agora, interessante, sabe o que é? Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar. Preste atenção em mim agora. Você já reparou que quando nós fazemos comparações, nós comparamos o melhor de nós com o pior dos outros? Então, por si só, essa comparação é injusta. Se nós comparássemos o melhor do outro com o melhor de nós, até seria justo. Mas sempre quando nós entramos em comparação, nós pegamos as piores coisas dos outros e botamos na mesa. Nós esquecemos as qualidades. Nós falamos abertamente daquilo que é defeito na vida do outro, mas esquecemos de falar sobre as qualidades também. Porque o foco não é o benefício, o foco é falar mal. Tudo regido pelo príncipe das trevas. O Satanás é a forma de agir desse, é o modus operandi dele, é esse aí mesmo. Então, Tiago, no versículo 11, ele diz, irmãos, não falem mal uns aos outros, trazendo todo... Não fale mal um dos outros. Minha leitura está dinâmica hoje. Mas vamos lá. Ele está trazendo uma conexão com os textos anteriores. Ok? Você tem que trazer na mente tudo ali, na tua cabeça. Acepção de pessoas que eu não devo fazer, eu tenho que cuidar da minha língua, eu não pode sair bênção e maldição daquilo que, quando eu vou falar, ou é bênção ou é maldição. Questão das obras, minha fé sendo prática na minha vida. O ponto aqui, ilustrativo de Tiago, são os relacionamentos. Agora. Então, a gente tem que pensar que há uma conexão, sim, com os textos anteriores, e uma conexão muito importante com o que Cristo falou no Sermão do Monte, naquele texto que a gente leu, de Mateus 7, versículo 1 ao 5. Tem conexões importantes ali com aquilo que Tiago está falando agora. Ele prossegue dizendo o seguinte, ainda no versículo 11, aquele que fala mal do irmão ou julga, aqui ele acrescenta algo, o seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Queridos, eu queria corrigir algo aqui, tá? Agora que é muito importante, porque tem algumas pessoas que usam esse versículo para dizer o seguinte: a gente não precisa aplicar disciplina dentro da igreja, porque isso é julgamento. Eu não sei se você já se deparou com essas afirmações. Olha, se vocês me disciplinarem, vocês estão me julgando. Então, logo, não vamos ter disciplina na igreja, porque a igreja vai ser um tribunal. Se nós enredarmos por esse caminho, nós estamos indo contra o que a própria Bíblia diz em Mateus capítulo 18. Estamos indo contra isso. Estamos indo contra com o que Paulo afirma para a igreja de Coríntios, no caso daquele rapaz que teve relações sexuais com a sua madrasta, capítulo 5 de 1 Coríntios, onde ele diz que eles devem expulsar aqueles irmãos, ele deve julgar aqueles irmãos. Como que a gente vai unir esses dois textos? Porque o que eu acabei de dizer agora é que existe um grupo dentro da igreja, não é fora da igreja, é dentro da igreja, que diz que não devemos aplicar a disciplina porque é julgamento humano. E é Deus que julga. Contudo, há uma diferença, há um desconhecimento do que é a disciplina. A disciplina é para restauração da vida. Para que aquele irmão cresça, como diz Gálatas 6, versículo 1. O irmão seja restaurado. Fala mal sempre quer destruir. Falar mal por falar mal, julgar por julgar, é para destruir.
A disciplina da igreja e a disciplina do Senhor é para a restauração do coração. Então, existe o processo de disciplina na igreja, estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo e exposto no texto de Mateus 18 de maneira clara. Se um irmão pecar contra você, vá a sós com ele. Converse com seu irmão. Está escrito isso e dito pelo Senhor Jesus Cristo. Se você conseguir convencê-lo do pecado dele e ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não escutar, você tem que chamar mais pessoas que conhecem aquele pecado daquele irmão e apresentar a história com o objetivo de restaurá-lo, que ele se arrependa, que ele caia em si, que ele volte para os caminhos do Senhor e pare com aquela vida de pecado. Se ele não ouvir, a última instância é a igreja. E se ele não ouvir a igreja, Jesus é enfático. Trate ele como publicano. Nós não podemos ir contrárias às palavras do Senhor Jesus em Mateus 18. Mateus 18, versículo 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir a igreja, a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. São as palavras de Jesus Cristo. Todas as etapas é fazer a pessoa ouvir, entender, restaurar. São chances dadas por Deus para a restauração. Na maioria desses processos, onde tem um coração duro, onde tem um coração inconverso, nós vamos ter problemas. As pessoas vão dizer assim, olha, não me julguem. Não fale isso. Quando simplesmente você está fazendo um apontamento nas Escrituras Sagradas. Isso é pecado. Arrependa-se. Volte-se para Deus. Como João Batista disse, como Paulo dizia, Pedro, os apóstolos, enfim. Então, existe uma geração que não gosta de ser confrontada, que não gosta de ser exposta à sua própria pecaminosidade, não gosta de ouvir. E ao ouvir, usa esses recursos, principalmente esse versículo aqui, e o versículo de Mateus 7:1, para dizer, olha, ninguém pode me julgar, eu posso fazer o que eu quiser. Será que podemos fazer tudo o que queremos como cristãos? Eu digo, fazer tudo o que não convém à tua vida cristã. Paulo também foi enfático. Tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Você tem a liberdade de fazer qualquer coisa, mas tem coisas que não te convém fazer. Então, por lógica também, a gente começa a compreender que disciplina e falar mal de alguém são duas coisas que não têm conexão. Disciplina quer a restauração. Falar mal de alguém é sempre destruição. E cuidado, tá, queridos? Cuidado com falar mal gospel. Existe um estilo de falar mal que é gospel, é evangélico. Como assim? Fulano, eu tenho que te abrir um negócio aqui para a gente orar junto, sabe? Por uma pessoa. Essa pessoa é isso, é aquilo outro, é aquilo. Você não vê restauração. Você vê alguém te contando alguma coisa sobre outra pessoa. Isso aí é o método evangélico que se criou para falar mal um dos outros. Olha, sabe, irmãos, eu não quero falar mal, então é só um pedido de oração. E a pessoa passa 1 hora, 2 horas, falando mal da vida do outro. Corte isso pela raiz. Não dê ouvidos para o fofoqueiro. Não dê ouvidos para a fofoqueira. Não dê ouvidos para as pessoas que falam mal dos seus irmãos. Não dê ouvidos, corte pela raiz. Cristo cortaria pela raiz. Os apóstolos cortariam pela raiz. Corte você também pela raiz. Corte. Porque esses pedidos de oração são desconexos com a verdade de Deus. Nem se fala em restauração no final das contas. Aí que ele cai em si. Que essa pessoa cai em si. É simplesmente assim no final. Sem entender o que é um processo disciplinar eclesiástico que está pautado nas Escrituras Sagradas. Sem sequer ter misericórdia. Se achando melhor do que aquela pessoa.
Inclusive, queridos, isso acontece muito no ministério pastoral, quando comparam um pastor com o outro. Sempre pega o melhor do pastor para comparar com o pior do outro pastor. Isso a gente é clássico, a gente passa por isso tudo, sabe? E não pode falar nada. A gente não pode dizer nada. Só que está aqui um homem que fala publicamente e fala a verdade. Eu não tenho medo de cara feia. Se precisar aplicar a disciplina, irei aplicar na igreja e espero que quem esteja ouvindo, que seja pastor, vai ser pastor um dia, não arregue, não afrouxe, porque é isso que as pessoas querem, criar uma igreja frouxa, que não trata pecado, onde tudo pode, onde as pessoas podem fazer o que quiserem e ninguém fala nada. Esqueçam isso não é reino de Deus. Por outro lado, nós temos que tomar cuidado em não falar mal um dos outros. Existe uma forma bíblica de tratar pecados que não é a fofoca. A fofoca é do diabo. Lembra? Fazer serviço do diabo. O alvo da disciplina é a restauração. Nunca esqueça isso. Se um dia você for disciplinado, como eu já fui disciplinado, o pastor foi disciplinado, fui. Pastor é pecador também. Eu não era pastor ainda, mas tive que me submeter àquilo que aconteceu para restaurar a minha vida. Então foi instrumento de graça do Senhor sobre a minha vida. Instrumento de graça, inclusive que foi o expediente necessário para mim estar hoje falando aqui com vocês sobre esse assunto. Graças à disciplina. Graças à exposição clara do meu pecado, através de uma confrontação, houve o arrependimento. Houve o arrependimento. Quando se fala mal ou julga alguém, não se está levando em consideração o processo da restauração. Você quer que o outro seja detonado. Fique em evidência. Gente, é tão comum nos clubes, nas associações, nas reuniões, você encontrar um bode expiatório, uma pessoa que vai ser a ovelha negra da turma. Isso não deveria acontecer dentro da igreja. Mas acontece. Se escolhe alguém para se falar mal. E parece que o grupo se fortalece quando encontra uma ovelhinha negra. Isso é coisa de criança, do jardim de infância. Nós somos adultos, cristãos. Temos a consciência da obra de Cristo na nossa vida. E toda vez, agora depois desse estudo, dessa mensagem, a gente vai entender algo muito claro. Toda vez que eu falo mal de alguém, eu estou compactuando com a obra do diabo. Eu estou me satisfazendo com a derrota do meu irmão. Eu quero que, se é um pastor, que ele seja expulso do ministério, que venha outro pastor melhor, que eu goste. Se é alguém da minha casa, é que essa pessoa cai em si porque eu sou o melhor e, sabe? Que coisa! Isso não vem de Deus. Isso não é de Deus, cai em si. Caia em si. O quanto isso é nocivo. Se você está fazendo isso, é hora de parar. Tiago diz, irmãos, não falem mal uns dos outros. É palavra de Deus. Tiago está sendo usado pelo Espírito de Deus, pronunciando para parar, cessar, não continuar. Está sendo destrutivo, está acabando com a igreja, está acabando com a comunhão. Para, não vai levar a lugar algum. É só fazer o trabalho do inimigo. Está municiando Satanás para destruir a igreja. Fala mal do irmão, julgar o irmão, nesse sentido de querer ver o irmão derrotado, é uma ação contrária ao segundo mandamento, a lei do Senhor. Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando julgamos e queremos que nosso irmão pereça,
ou passe por dificuldades, ou seja lá o que for, que tenha a intenção, será que você queria aquilo para você também? Porque a ideia de Cristo é que nós nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Mas no âmbito aqui horizontal, é que meu amor ao meu irmão deve ser igual ao amor que eu tenho a mim mesmo. Logo, eu não posso julgar alguém de uma maneira que eu não queria ser julgado. Logo, eu não posso querer o mal para alguém da mesma maneira que eu não quero o mal para mim. Nossa, eu não posso pensar que meu irmão vai ser derrotado como eu não gostaria de ser derrotado. O que a gente tem que entender é que uma derrota de um cristão é uma derrota do corpo de Cristo. Nós somos um com Jesus Cristo. Nós somos um corpo. Quando um é derrotado, não é só um que é derrotado, é o corpo de Cristo que é derrotado. Tem essa compreensão. Não temos como nos separar. O que nos ligou foi a cruz de Cristo. O sangue de Cristo nos ligou. Nós somos irmãos por conta do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quando falamos mal de um irmão, estamos falando de nós mesmos, porque faz parte do nosso corpo. E quando esse irmão é derrotado para o pecado, o corpo de Cristo sofre derrota. Quando um pastor é acusado de roubar uma igreja, que de fato ele roubou, você vê a igreja sendo detonada. O corpo inteiro sofre. Quando, citando aí um caso assim hipotético, mas se um irmão comete adultério, esse impacto desse testemunho negativo dentro da igreja vai ser terrível para o corpo inteiro. O corpo inteiro. Se você tem pessoas fofoqueiras dentro da igreja, aquela panelinha que a língua é muito grande, que gosta de falar muito mal dos outros, meus irmãos, isso destrói a igreja. O corpo de Cristo deve ser tratado de maneira disciplinar, com amor e com misericórdia. Mas pode ser que não queira o amor e a misericórdia, tem um outro lado também. E aí deve ser tratado como pagão e publicano, como disse Jesus. Caso não queira se arrepender, caso queira continuar com a vida de pecado. Primeiro passo, então, o aplicativo. Se você tem um problema com o irmão, vá a sós com ele. Vá a sós com ele. Não faça comentário com os outros, porque você está se desconectando do Senhor e se conectando ao diabo. Se você quer pedir conselho a respeito de como fazer essa abordagem, procure pessoa experimentada na fé, que possam dar um conselho e não só aceitar a sua opinião, que possa dizer para você, você está errado também, a sua forma de falar está errada também. Olha, isso aí é uma reação do irmão, não é uma ação, não. É preciso colocar isso no bolo. É preciso a gente ter isso na nossa mente. Ok? Que fique bem claro que falar mal de um irmão vai contra a lei do Senhor. Tiago falou sobre isso. Tiago disse isso no texto. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, está lá no versículo 11. Fala contra a lei. Fala contra a lei. E julga a lei. Porque quando a gente julga um irmão, a gente está roubando, usurpando o verdadeiro juiz, que é Deus. Irmãos pecam contra a gente? Pecam. Irmãos erram conosco? Erram. Mas quem é o juiz? Deus. Deus é o único juiz. Nós expomos, podemos dizer, olha, você me ofendeu, foi difícil, mas eu quero dizer para você que eu estou disposto a reatar o relacionamento. Você está afim? Estou. Então vamos recomeçar. Mas temos que admitir que tem momentos que não há como reatar um relacionamento, porque não há de uma parte uma sujeição a Deus.
Não há uma resistência ao diabo. E aí, queridos, Deus é o juiz. É Deus que vai ser o juiz dessa questão. É Deus que vai interferir, intervir. É o que diz o versículo 12. Há apenas um legislador. Quem faz as leis é o legislador. Quando você ouve a palavra legislador, é aquele que faz a legislação. Quem é o autor da lei? Deus. Ele é o autor da Bíblia. Quem é o juiz? Deus. Ele que tem a capacidade de conhecer todas as escrituras e os nossos corações. Ele é o justo juiz. Inclusive, o texto, ele continua dizendo assim que esse legislador e juiz, ele também é aquele que pode salvar e destruir. Quem pode salvar e destruir? Deus. Perceba que quem fala mal do outro ou julga para destruição está assumindo o posto de Deus. Lembra que lá atrás a gente tratou sobre isso? Que o egoísmo leva a pessoa a ser o próprio Deus dela? Que o orgulho leva a pessoa a não admitir que ela está sendo egoísta? Umas coisas vão se conectando com as outras e vão dando legalidade a pecados. Uma legalidade do reino das trevas. Uma legalidade compatível com a obra do diabolos. Não compatível com as escrituras. Porque as escrituras apresentaram agora para nós dois fatos. Existe só um autor da lei. E existe só um juiz da lei. O mundo vai dizer que o que importa é o que você pensa, o que você sente. Que você e eu somos os juízes da nossa vida e de qualquer coisa que está ao nosso redor. Vão colocar convicções dentro da nossa cabeça que vão nos fazer pensar assim. Todavia, meus irmãos, o que nós olhamos aqui foram dois absolutos que a gente não pode tirar da nossa mente. Só existe um autor da lei e só existe um juiz, e não é você e não sou eu. Não é. É hora de descer desse trono que não te pertence. É hora de descer. É hora de tomar a sua posição de servo do Senhor, de serva do Senhor. É hora de amar o próximo como a si mesmo. É hora de executar misericórdia e não punição. É hora de ser suporte para que um irmão e uma irmã se arrependa dos seus pecados e volte-se para Deus. Porque em Deus, na cruz de Cristo, há perdão para qualquer pecado que venhamos cometer. Olhar para a cruz de Cristo e ver que na cruz de Cristo tem perdão para mim, tem perdão para o meu irmão. E se aquele irmão não está entendendo, eu vou levar ele até a cruz de Cristo e mostrar a cruz de Cristo e dizer que em Cristo nós somos perdoados, em Cristo nós somos libertos, em Cristo nós podemos vencer aquele problema que a gente tem um com o outro. Aquele problema difícil, que com as nossas convicções nós não vamos resolver. Com as nossas ideias, com os nossos interesses ali na pauta, nós não vamos resolver. E que é preciso colocar os interesses do reino, a lei de Deus, no meio disso tudo. Porque senão vai ser injusto. Nós vamos estar tomando o lugar do Senhor, e tomar o lugar do Senhor é uma ação maligna, é pecado. Quem quis fazer isso? Quem quis usurpar o trono da glória de Deus? Quem? Você tem a resposta na ponta da língua? Quem foi o ser criado que quis ser como Deus, tomar o lugar de Deus, que propôs a Adão e Eva serem como Deus quando comessem do fruto do conhecimento do mal? Queridos, é Satanás, é o diabo. Olha as conexões. Preste atenção nisso.
quando usurpamos o trono de glória de Deus no julgamento da vida das outras pessoas com o objetivo de puni-las, estamos fazendo, na verdade, o trabalho do diabo. Porque o nome Satanás também significa acusador. Diabolos é difamador, Satanás é o caluniador, é o acusador, é uma ação maligna, é pecado. Entenderam? Isso é perigoso. Isso tem destruído igrejas, a falta de compreensão desse texto. Pense em Deus agora nesse momento. Pense nos atributos de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus está em todos os lugares. Ele pode todas as coisas. E faça agora, olhando para esse pensamento que você teve sobre Deus aí, vamos lá, recapitular. Pense, Deus pode todas as coisas, ok? Ele é onipotente. Deus, ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Deus está presente em todos os lugares. Deus é onipresente. Deus é misericordioso. Pensa em todos os atributos de Deus que você puder. Te dou 10 segundos. Todos os atributos de Deus que você conhece. Quem Deus é e que você não é igual a Deus. Tente pensar. E agora, depois de pensar, faça-se a seguinte pergunta: mas quem sou eu para julgar o meu próximo? Eu sou onipresente? Eu sou onisciente? Eu sou onipotente? Olha que o texto termina com essa pergunta. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você para julgar o seu irmão? Essa porção das Escrituras terminam com essa pergunta, e essa pergunta é para nós. Depois de lembrarmos de quem é Deus, olharmos para nós mesmos. É essa a intenção das Escrituras. Se existe algum mal no meio de nós, em relação a falar mal e a julgar o nosso próximo para destruição punitiva, a gente tem que corrigir isso. Para se conectar com o Senhor de novo. Porque a nossa comunhão foi quebrada. Não perdemos a salvação, mas estamos com um problema. Porque o corpo de Cristo está sofrendo por conta de problemas interpessoais. Está sofrendo. Tem gente chorando. Tem gente com raiva. Você acha que Deus quer isso para nós? Que Cristo foi para a cruz para isso, para que o povo dele se fizesse um MMA gospel dentro das igrejas, para que o povo ficasse falando mal um dos outros. Será que Cristo foi para a cruz para isso? Será que a obra salvífica de Cristo não inclui aquele nosso irmão que é difícil? Aquela irmã que é difícil? Será que não inclui isso? Será? Deixa eu levantar outra pergunta aqui. Será que essa pessoa difícil que você está trazendo aí na tua mente não é aquela pessoa que Deus está usando para trabalhar o processo de santificação no teu coração? Já pensou nisso? Aquela pessoa que mais você tem raiva é aquela que se aproxima de você em muitas coisas. Em temperamento, em forma de agir. Traz na mente aí. Porque pode ser que a gente está jogando fora uma grande oportunidade de crescer como cristão, de vencer a nossa diversidade de pensamento, diversidade daquilo que gosta, o que não gosta. A gente está tendo oportunidade em tratar o nosso coração e ser mais parecido com Cristo, entende? Porque Cristo lidou com essas diversidades. Cristo tinha um traíra ali com ele, que era Judas, meu. E botou o pãozinho na boca de Judas, sabendo do que Judas ia fazer. Vamos olhar para Cristo nesse sentido. Quando eu consigo vencer os problemas com meus irmãos, onde eu não vou julgá-los, eu não vou falar mal deles,
quando eu resolvo biblicamente, no final disso tudo, sabe o que acontece? Nós estamos mais parecidos com o nosso Mestre Jesus. Quando eu continuo a falar mal e eu continuo a julgar, eu estou parecido com quem? O diabo. Que triste. Qual a aparência que você tem, meu irmão, minha irmã? Está parecendo mais com Jesus? Com o nosso Jesus? Com o nosso Mestre? Lembra que ele foi para a cruz pelos assassinos, por pessoas muito ruins que já passaram por essa terra. Olha só o Paulo, quem ele era. O grande apóstolo Paulo. Jesus foi para a cruz por causa de Paulo. Tornou um grande homem. Você acha que aquela pessoa difícil, seja na família, seja na igreja, seja onde quer que você esteja, Cristo também não foi para a cruz por conta dessa pessoa? Pare para pensar um pouco. Cristo não foi para a cruz por essa pessoa também? Vamos lá. Conclusão. Falar mal de qualquer pessoa é fazer a obra do diabo. Ficou definido isso. É abandonar o posto de mero humano e usurpar o trono de Deus. Essa ação é destrutiva e deve ser abandonada pelos cristãos, pois seu resultado final sempre será a morte. Morte dos relacionamentos, pessoas vão brigar. Morte emocional, porque isso vai causar peso, coisas ruins dentro das pessoas. E às vezes até morte física, porque eu já vi pessoas matarem porque ouviram falar mal alguma coisa. Você não conhece na história coisas assim? Pessoas que foram mortas por conta de fofoca, ou mataram, ou se divorciaram. Então, sempre vai causar morte. Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, sempre será a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que é para mim e para as pessoas difíceis ao meu redor. 3 aplicações, queridos, para a gente 4 aplicações para finalizarmos essa mensagem. Primeira aplicação: não fale mal, mas dê oportunidades para seu irmão se reerguer. Dê oportunidade para aquela pessoa se reerguer. Se essa pessoa não conhece a Cristo, dê oportunidades para essa pessoa conhecer a Cristo. Fale de Cristo, fale de Jesus, fale do amor que você encontrou na cruz de Cristo, o perdão, a graça, a misericórdia, toda a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Oportunize para essas pessoas a cruz de Cristo. Então, não fale mal. Dê oportunidades para o seu irmão se erguer. E se não é um irmão em Cristo, para que essa pessoa encontre Cristo. Tenha um relacionamento genuíno com Cristo. Quando julgamos pela lei, nos tornamos juízes da lei e esquecemos a graça. Existe a graça que nos alcançou e que nos libertou, independente de quem nós éramos. A graça de Deus. Os fariseus eram juízes da lei. A lei estava ali na ponta da língua, mas não estava no coração deles. Não amavam o seu próximo. Eram juízes de uma lei que eles criavam, que era punitiva, que não queria a restauração das pessoas. Usaram a própria lei do Senhor para fazer o mal, para prejudicar. Os fariseus são um exemplo disso na história. Não julgue para fazer o mal, mas mostre os instrumentos da graça de Deus para a restauração. A palavra, oração, sabe, leitura bíblica, amor,
recíproco. Instrumento de graça do Senhor. Seja um instrumento de graça do Senhor. Não julgue. Mostre os instrumentos da graça de Deus para a restauração. Ei, Deus quer restaurar você. Deus quer mudar esse teu caráter. E eu quero ajudar nisso. Eu vou orar por você. Nós vamos trabalhar nisso. Eu me emociono porque eu tinha 37 anos, eu acho, 36 anos, estava no seminário, nem lembro mais, faz tanto tempo. E o meu parceiro tinha 17 anos, cara. A gente tinha uma diferença de idade, ele tinha idade para ser meu filho. Nós confessávamos os pecados uns para os outros. Nós dois ali chorávamos junto do lado da capela. E buscávamos o Senhor intensamente. Para que o Senhor restaurasse nosso coração. Ele via defeitos em mim e eu via defeitos nele. A gente não se entendia muito. A gente se entendia uma coisa. Nós podemos ser restaurados pelo Senhor. Vamos orar juntos. Vamos trabalhar juntos. A gente fazia estudos. Como poderia melhorar. 17 anos, meu querido, eles tinham. Não é idade, é desejo de agradar a Deus. É vontade de querer uma vida para o Senhor. Não precisa ser pastor, não precisa ser missionário, só precisa de vontade de agradar o Senhor. Em tudo, em tudo. Última aplicação. É muito simples essa. Não imite o diabo. Imite a Cristo. O que Cristo fez. O que Cristo é. Como Cristo pensa a respeito das outras pessoas. Imite a Cristo. Amém, meus irmãos? Vou repetir as 4 aplicações para vocês escreverem. Não fale mal. Dê oportunidades para seu irmão se reerguer. Quando julgamos pela lei, nos tornamos juízes da lei, donos da lei. Esquecemos da graça, que é outra parte que deve estar presente nas nossas vidas. Não julgue para destruir. Mostre os instrumentos da graça de Deus para a restauração, que inclusive é a disciplina. Instrumento da graça de Deus. Disciplina também. E não imite o diabo. Imite a Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça com que a gente ponha isso aqui na nossa cabecinha, mas também desça para o nosso coração e elimine do nosso meio essa ideia de falar mal um dos outros. Coloquemos a lei do Senhor como regente das nossas vidas. Sim, a graça, a misericórdia. E nos coloquemos no nosso devido lugar. Somos servos de Deus. Não fomos chamados para o tipo de julgamento, esse punitivo. Somos chamados para restaurar vidas. Falar do amor de Deus para as pessoas. Tá? Meu desejo aqui e minha oração final é que você pegue essa mensagem e resolva problemas interpessoais que você tem com outras pessoas hoje. Deixa para amanhã não, tá? E não fica com vergonha não. Nunca tenha vergonha de obedecer a Deus. Nunca tenha vergonha. Tenha vergonha de ficar parecido com o diabo. Isso aí tenha vergonha. Vamos orar para encerrar? Querido Deus, obrigado mesmo por esse tempo, por essa mensagem, por tudo o que o Senhor falou aos nossos corações. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a não falarmos mal dos nossos irmãos, não professarmos maldições para a vida das pessoas, mas sim bênção. Devemos abençoar, mostrar o caminho da restauração. E se nós estivermos na posição de quem está errado, por favor, Senhor, quebranta o nosso coração. Faz a gente entender que os nossos irmãos são instrumentos de graça na nossa vida. Não deixe que a gente
Não aproveite dessa oportunidade que o Senhor está nos dando, que o Senhor está nos fornecendo nessa vida. Nos ajuda, Senhor, a aplicar a Tua palavra que ouvimos. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, me despeço de vocês, pessoal aí do Sul que vai preparar o almoço, pessoal que fica por aqui, daqui a pouquinho, 10h30, nós temos a nossa EBD, tá bom? Forte abraço, que Deus os abençoe. Tchau, tchau.